A chance de cura de um câncer localizado ela é muito alta. Quando o tumor é metastático, hoje o câncer de próstata a gente não consegue a cura muitas vezes, mas a gente consegue um ótimo controle. Nós conseguimos cronificar a doença, né? Então os pacientes vivem anos com o câncer de próstata e não falecem, não vão a óbito pelo câncer de próstata. O que é a próstata? É uma glândula que conecta o sistema urinário com o sistema genital reprodutor no homem. Só os homens têm, né, que ela fica localizada na frente do reto e embaixo da bexiga. Então ela conecta a bexiga com o restante do canal urinário que chama uretra. O câncer de próstata ele é o câncer mais comum dos homens, ele perde só para tumor de pele não melanoma. É um câncer com uma incidência extremamente alta e um câncer bastante heterogêneo. Nós temos desde os tumores mais indolentes até os tumores mais agressivos. É o câncer mais comum no homem e o segundo que mais mata, só perde para o câncer de pulmão. No Brasil, no ano passado, foram diagnosticados pouco mais de 65 mil casos da doença. Mais ou menos 25 mil desses 65 ainda são diagnosticados no estágio avançado. Então, a gente tem que melhorar muito ainda a detecção precoce, né, do câncer de próstata. Normalmente, o paciente que a gente detecta o câncer de próstata, ele não tem nenhum sintoma. Então, hoje, 90 a 95% dos pacientes que nós detectamos o câncer de próstata são assintomáticos. No seu estágio inicial, muitas vezes ele não dá sintomas. Os primeiros sintomas que ele pode provocar são de obstrução ao canal da uretra, que são muito semelhantes aos sintomas de hiperplasia prostática benigna. Alguma dificuldade para urinar, o jato da urina mais fraco, acordar à noite, né? E várias vezes no banheiro, né? Menos de 2 em 2 horas. Quando dá vontade de ter que ir rápido, né? Chamada urgência miccional. Isso normalmente são sintomas do aumento, do crescimento benigno da próstata. O câncer, para ele dar esses sintomas, porque como ele acontece normalmente na periferia da próstata, ele vai ter crescido para fora e para dentro também, né? Para poder dar esses sintomas, ele tem que comprimir o canal, então ele tem que crescer bastante para dentro da luz da uretra. Mas ele crescendo bastante para dentro da luz da uretra, ele cresce para fora da próstata também. Então, se a gente esperar sintomas para diagnosticar o câncer de próstata, normalmente a gente vai diagnosticar ele num estágio muito avançado que a gente não consegue mais curar. Por isso a importância então da detecção precoce do câncer da próstata, para que a gente possa detectá-lo num estágio, né, com altas chances de cura. E esse estágio é com a doença confinada dentro da próstata. Como é que a gente procede nesse sentido? Então, com o exame de PSA e do toque retal. PSA é uma proteína produzida pela próstata, que está implicada na parte reprodutiva do homem. Ela ajuda o espermatozoide a fecundar o óvulo. Ele tem uma função no sêmen para manter a fluidez do sêmen, como se fosse um anticoagulante do nosso esperma. Ele está em altos índices, né, no esperma, e no sangue ele deve estar em pequenos índices, porque não é para ser liberado no sangue. O urologista ele vai fazer tanto o toque retal, que ele vai conseguir sentir a consistência da próstata, se tem algum nódulo, e tanto um exame de sangue chamado PSA. Um paciente de 40 anos, por exemplo, se tiver um PSA de 1,5, eu tenho que ficar alerta, né? E um paciente com 60 anos, se ele tiver o PSA sempre crescendo, mesmo estando abaixo de 4, muitas vezes eu tenho que continuar a investigação, porque ele pode sim ter um câncer de próstata, né? Dependendo da velocidade de aumento do PSA. Então, além do PSA total que a gente dosa no sangue, a gente avalia a velocidade de crescimento dele ao longo do tempo, a relação com o PSA livre, a gente também dosa no sangue e faz uma relação, uma divisão do PSA livre sobre o total. Então, se essa relação é menor do que 0,15, começa a aumentar bastante a chance de detectar o câncer de próstata. Mas o toque retal ainda é importante porque ele, em conjunto com o PSA, a gente consegue subir a sensibilidade de detecção do câncer
em até 20%, né, se comparar com o PSA isolado. Por quê? Porque tem câncer de próstata que não produz muito PSA. O PSA pode estar numa faixa normal, isso acontece mais ou menos em 5 a 10% dos casos, pode estar numa faixa normal e a gente detectar um nódulo somente pela palpação no toque retal. Então é importante os homens após os 50 anos e quem tem história familiar de câncer de próstata, a partir dos 40, 45 anos, procurarem um urologista para fazer o rastreamento, a detecção precoce desse câncer. Com 50 anos, se o paciente não tem fatores de risco, né, história familiar, raça negra, ou familiares próximos, por exemplo, com câncer de mama, também é um risco, né, câncer de mama na família pode ser um risco aumentado também para câncer de próstata. Então, se tiver história familiar, né, ou for raça negra, aí deve iniciar aos 45 anos de idade. Tá? A raça negra eu comentei porque ela aumenta em cerca de 3 vezes a chance do indivíduo ter câncer de próstata ao longo da vida. E normalmente na raça negra são cânceres de próstata um pouquinho mais agressivos. Né? O toque retal e o PSA alterados, eu posso dizer que o paciente tem câncer de próstata? Não posso. Né? Por quê? Porque tem outras condições que podem aumentar o PSA, por exemplo, ou mesmo produzir alguma calcificação, algum nódulo na próstata. Né? Essas condições são a prostatite e o aumento benigno da próstata. Quando ele suspeita de algum nódulo na próstata ou quando o PSA está muito elevado, ele vai solicitar os exames complementares. Os exames complementares, então, pode ser uma ressonância, né, ou qualquer outro método de imagem que ele julgue necessário. Quando se suspeita de câncer, é indicado uma biópsia. Hoje a gente tem um exame que chama ressonância multiparamétrica da próstata. É um exame que vai estratificar se esses pacientes com o PSA alterado ou toque retal, eles realmente necessitam de uma biópsia de próstata. E ele mostra o local, né, que provavelmente vai ter o tumor, porque a gente pode hoje direcionar, né, melhor a biópsia para essas áreas de maior risco, né, de ter câncer. Essa biópsia, ela vai para um serviço de patologia, onde um médico especialista, né, que é o patologista, vai avaliar e vai dar o diagnóstico. Esse diagnóstico é extremamente importante para a gente, porque além de fazer o diagnóstico, ele já nos indica a agressividade do tumor. A biópsia, como é que ela é realizada? Existem 2 maneiras hoje em dia. Né? Uma maneira mais recente, que ainda não é coberta pelos planos de saúde, infelizmente, mas que provavelmente em breve será, que se faz uma biópsia com agulha pelo períneo. O períneo é aquela região entre a bolsa escrotal, né, e o ânus. Aquela região chama de períneo. Então a agulha entra por ali. Qual é a vantagem dessa biópsia transperineal? A menor chance de infecção. Por quê? Porque a outra biópsia é feita pelo reto. E o reto é uma região contaminada, então tem risco da agulha levar a bactéria para dentro da próstata e dar um quadro de prostatite, né, uma infecção da próstata. Mesmo a gente usando antibiótico para tentar prevenir, isso acontece em cerca de 5% das biópsias transretais. E a chance de infecção numa biópsia transperineal é muito baixa, em torno de 0,5%. Então, quando na biópsia vem o diagnóstico escrito dessa maneira, adenocarcinoma de próstata, esse é o câncer de próstata mais comum. Mais de 95% dos cânceres são adenocarcinoma de próstata. Esse adenocarcinoma de próstata, ele é graduado na biópsia de 6 a 10. Então ele recebe uma nota, sendo 6 a melhor e 10 a pior. Quando ele recebe essa graduação de nota 6 e for apenas daqueles todos os fragmentos que a gente retira, aquelas amostras de biópsia da próstata, for até 3 fragmentos comprometidos e não for uma extensão muito grande de algum fragmento comprometido, a gente pode somente acompanhar o câncer de próstata. A gente pode não fazer nada. Ele está lá com o câncer de próstata, mas é um câncer praticamente indolente. Então a gente pode apenas seguir ele,
né, de maneira que se no futuro ele precisar de algum tratamento, ele não vai ter nenhum prejuízo por tratar mais adiante. Quando a gente diagnostica o câncer de próstata, ele vem com uma nota 7, 8, 9 ou 10, a gente vai precisar fazer algum tratamento mais radical, digamos assim, né, como cirurgia ou radioterapia. Em relação à nota 7, ela é graduada, é dividida em duas, sendo uma menos agressiva e uma mais agressiva. Alguns trabalhos mostram que talvez algum subgrupo de paciente pode se beneficiar de apenas acompanhar a nota 7 quando ela é menos agressiva, mas em geral a gente costuma tratar, né, todos os notas 7, 8, 9 e 10. Quando a gente recebe o diagnóstico de câncer de próstata, a gente tem que fazer o estadiamento, ver qual o estágio, né? Por exemplo, um paciente que tem um diagnóstico de um tumor de alto risco, a gente usa tomografias, cintilografias, um exame chamado PET-PSMA, para fazer o estadiamento, para ver se esse paciente ele tem um tumor que está localizado na próstata ou ele é um paciente que tem raiz, que tem metástases, que o tumor já foi para outros órgãos. Isso é muito importante porque o tratamento depende do estadiamento. Como é que é o tratamento do câncer de próstata? Então, vai depender muito se ele está localizado da próstata, se ele está querendo sair da glândula, se tem linfonodos ao redor comprometido ou se já tem doença à distância, né? O câncer de próstata avançado. O tumor de próstata ele é um tumor que ele responde, ele cresce com testosterona. Então, o manejo inicial, normalmente, desses tumores é bloquear a testosterona através de bloqueio hormonal, onde a gente consegue diminuir o tumor. Então, normalmente passa, nos processos, esse tumor ele passa pelo bloqueio da testosterona, né? Aí que entra também os efeitos colaterais do tratamento do câncer de próstata. Um deles é a dificuldade de ereção desses pacientes, justamente pelo bloqueio hormonal. A gente pode ter alguns efeitos colaterais também, que são relativos à parte óssea, osteopenia, osteoporose a longo prazo, perda de força muscular, questão de impotência pela perda de libido, né? Em relação ao tratamento cirúrgico, existe a cirurgia convencional, que também foi aperfeiçoada ao longo dos anos. Nos estágios mais iniciais, onde o tumor está localizado só na próstata, a gente tem 3 alternativas. Quando o tumor é muito indolente, paciente idoso, a gente pode só acompanhar, fazer uma vigilância ativa, ou fazemos a cirurgia, que é a prostatectomia radical, ou a radioterapia. A gente começou a fazer a cirurgia com preservação dos nervos, que melhoram então tanto a ereção quanto contribuem também na continência da urina no pós-operatório. E essa cirurgia evoluiu para cirurgias menos invasivas, com cortezinhos pequenos, que é a cirurgia por vídeo, a laparoscopia convencional e a robótica. Então essas cirurgias têm a vantagem de uma recuperação um pouco mais rápida que a convencional, apesar que a convencional a gente faz também com uma incisão fanestil, como cesariana, então a recuperação também tem sido rápida dos pacientes. Em relação à laparoscopia convencional e a cirurgia robótica, o robô tem uma série de vantagens. No robô a gente tem uma visão tridimensional, ampliada cerca de 8 a 10 vezes, e o robô permite fazer movimentos complexos que a gente não consegue fazer com a nossa própria mão, né? E também não consegue fazer com os instrumentos de laparoscopia convencional. Então hoje com a cirurgia robótica e com a preservação dessas estruturas, né, através da delicadeza da movimentação das pinças do robô, da visão amplificada em 3D, a gente diminuiu muito os índices de disfunção erétil, de escape de urina. Infelizmente, em alguns casos de tumores mais avançados, ele pode evoluir com disfunção erétil, né? Hoje em dia, existem vários tratamentos para disfunção erétil que o urologista passa. Se começa normalmente com uma linha medicamentosa, oral, Viagra, Cialis. E quando o paciente falha, a gente passa para outras alternativas que vão desde prótese.
diante da minha saúde, eu tive que pegar e realmente fazer retirada, né? Aí assim, aí eu consegui urinar tudo direitinho, né? Que eu não tinha, né? Não tinha condições de urinar, né? Aí eu falei com ele e ele achou por bem, porque eu já tinha feito tratamentos antes e não deu certo. Então eu resolvi colocar a prótese peniana, né? O que aconteceu? Aí o próprio pênis, no caso, começou as veias aumentarem, então aos pouquinhos eu consegui manter a rigidez peniana, né? E o volume aumentou. O paciente sedentário, tabagista, obeso, diabético, hipertenso, a chance de ele ficar impotente, obviamente, é muito maior pelas condições clínicas dele. Eu consigo gozar. Eu não tenho ejaculação, porque ela vai direto para a bexiga. É a oportunidade que eu tenho de continuar a ser o que eu era, né? Mas se o paciente não é um candidato ideal à cirurgia, ou muitas vezes não quer submetido a um procedimento cirúrgico, por menos invasivo que seja a cirurgia hoje em dia, a gente tem alternativa com vistas à cura, que é a radioterapia. A radioterapia também funciona muito bem para tratar o câncer de próstata, com altos índices de cura também. Porém, se o paciente, no decorrer do tempo, se a doença retornar no paciente, a gente precisar fazer uma cirurgia que a gente chama de resgate, né, quando a doença volta após radioterapia, os tecidos depois de radioterapia eles ficam muito aderidos, muito grudados, e dificulta muito a cirurgia. Os nervos, né, da potência, o esfíncter urinário também fica muito grudado na próstata. Então a chance de incontinência urinária, impotência sexual aumenta muito. Então o paciente tem que estar ciente disso. Se ele iniciar pela radioterapia e precisar de cirurgia depois, a chance de sequela é muito maior. Mudou muito o tratamento de câncer de próstata, é um dos tumores que mais se tem pesquisa e que tem novidade todos os anos, desde o diagnóstico, os métodos diagnósticos, o exame do PET-PSMA com marcador específico também, até o tratamento com vários superhormônios, radiofármacos, via de recombinação, da recombinação de DNA. Então, a própria imunoterapia que vem para alguns tipos de tumores. Então, o tratamento, ele está mudando, ele mudou muito. A gente tem hoje muito arsenal terapêutico para tratar. Né? Ele mudou muito e vai mudar, porque todos os anos a gente tem vários estudos em andamento para tratamento do câncer de próstata. Hoje, a cirurgia robótica, ela está bastante difundida em todo o país. E aqui em Porto Alegre, o Hospital Pioneiro foi o hospital de clínicas, né, onde eu também realizo algumas cirurgias, alguns convênios que não podem internar no hospital que eu mais opero robótica, que é o Hospital Moinhos de Vento, eu realizo no Hospital de Clínicas, né. Então isso é outra coisa importante, os convênios têm ajudado com a parte da internação. O paciente paga uma diferença que daí vai variar do que a gente vai precisar de material, isso varia de acordo com cada cirurgia, com cada doença, né? E também, então, do local, do hospital que a gente vai realizar a cirurgia. Mas a gente já conseguiu, foi um avanço, né? No início era totalmente particular, hoje a gente consegue, os convênios contribuem com a internação e, eventualmente, alguns convênios, eles cobrem toda a cirurgia.